Fernando Alonso é conhecido por ser um dos pilotos mais francos e experientes da Fórmula 1, alguém que raramente desperdiça palavras e que só distribui elogios quando realmente acredita no que está dizendo. Por isso, cada vez que o bicampeão espanhol fala sobre um colega, suas declarações carregam um peso especial. E, ao longo dos últimos meses, poucas figuras receberam tantos comentários positivos de Alonso quanto Gabriel Bortoleto, o jovem brasileiro que rapidamente conquistou espaço e respeito no paddock. As palavras de Alonso sobre ele não foram apenas ocasionais, formaram um fio narrativo que acompanhou a trajetória de Bortoleto desde antes de sua estreia até seu impacto imediato na categoria. A primeira vez que Alonso falou publicamente sobre Bortoleto de maneira mais direta foi ainda em 2024, quando o brasileiro estava prestes a completar sua temporada na Fórmula 2 e era apontado como forte candidato a uma vaga na Fórmula 1. Na época, Alonso, que já havia acompanhado seu desempenho na Fórmula 3, destacou que era apenas uma questão de tempo até que Bortoleto chegasse à categoria máxima. A frase foi dita com a confiança de quem reconhece um talento raro. Ele citou as conquistas recentes, o título da Fórmula 3 como novato e a luta pelo título da Fórmula 2 também como estreante, como evidências de um perfil competitivo e consistente, que se destaca mesmo em ambientes de alta pressão. Para Alonso, o brasileiro não só tinha habilidade, mas também um traço essencial para a Fórmula 1 moderna, maturidade para lidar com o ritmo intenso de aprendizado e adaptação. Quando Bortoleto finalmente entrou na Fórmula 1, vestindo as cores da Keke Sauber, Alonso já parecia ter assumido, de maneira quase espontânea, uma postura de mentor e defensor do jovem piloto. A relação entre os dois não era apenas de admiração à distância. O próprio Bortoleto revelaria mais tarde que conversava com Alonso com frequência, pedindo conselhos e absorvendo experiências de quem já viveu praticamente todas as situações possíveis no esporte. Essa troca, segundo o brasileiro, foi importante não apenas para questões técnicas, mas também para entender como navegar pelas complexidades políticas e emocionais da Fórmula 1. Os elogios públicos de Alonso começaram a se tornar mais incisivos no início da temporada de estreia de Bortoleto. Enquanto o brasileiro mostrava consistência, extrai o máximo possível de um carro limitado e evitava erros comuns a novatos, Alonso não hesitou em afirmar que ele era o melhor novato desta geração. Essa frase, repetida em diferentes entrevistas ao longo do ano, ganhou repercussão porque não era dita de forma genérica. Alonso comparava diretamente o desempenho de Bortoleto com o de outros estreantes que recebiam mais atenção midiática, especialmente aqueles vindos de mercados mais influentes na Fórmula 1, como Reino Unido e França. A afirmação ganhou ainda mais força em Silverstone, quando Alonso, analisando o fim de semana, destacou que Bortoleto havia feito um trabalho incrível pela Sauber e reafirmou que, em termos de talento bruto e adaptação, ninguém entre os novatos estava no mesmo nível. A frase repercutiu no paddock, especialmente porque coincidiu com críticas feitas por Helmut Marko, conselheiro da Red Bull, que havia colocado em dúvida a performance do brasileiro. Para alguns, as declarações de Marko faziam parte de um jogo de bastidores para proteger seus próprios jovens talentos, como Ayumu Iwasa e Isaac Adjar, mas Alonso não deixou passar. Com um tom firme, respondeu que fatos são mais fortes do que palavras e que os resultados e a consistência de Bortoleto falavam por si só. Esse embate indireto entre Alonso e Marko evidenciou um ponto interessante. Bortoleto, mesmo em sua temporada de estreia, já era capaz de gerar divisões de opinião entre figuras influentes da Fórmula 1. Para uns, ele era promissor mas precisava provar mais. Para outros, como Alonso, já havia provado o suficiente. A defesa do espanhol não era baseada em simpatia pessoal, mas naquilo que ele considera ser o núcleo da avaliação de um piloto, a capacidade de entregar performance independentemente das condições. E nisso, Bortoleto vinha se destacando. Em uma de suas análises mais completas sobre o brasileiro, Alonso lembrou que, nos últimos 2 anos, Bortoleto manteve uma curva de aprendizado e desempenho praticamente sem quedas. Para ele, a dedicação e o profissionalismo do jovem eram talvez mais impressionantes até do que os resultados em si. Ao contrário de muitos novatos que se deixam levar pelo brilho e pressão da Fórmula 1, Bortoleto parecia manter os pés no chão e um foco absoluto no trabalho. Isso, segundo Alonso, era um indicativo de que ele tinha tudo para construir uma carreira sólida e duradoura. Essas palavras ganharam ainda mais repercussão no GP da Hungria, quando Alonso voltou a cravar que Bortoleto era o melhor novato dessa geração e fez uma observação que soou como crítica velada à forma como a mídia cobra o esporte. Se fosse inglês, ele seria a capa de todos os jornais amanhã. Essa frase escancarou uma percepção recorrente de que pilotos vindos de países com menos influência midiática na Fórmula 1, como o Brasil, atualmente, recebem menos destaque mesmo quando entregam resultados de alto nível. Para muitos fãs brasileiros, ouvir isso de um bicampeão como Alonso foi quase uma validação pública do valor de Bortoleto. Nem todas as interações entre os dois foram sérias. No GP da Austrália, em uma corrida marcada por incidentes e abandonos, Alonso comentou antes da largada que o objetivo era sobreviver. Ao fim da prova, onde tanto ele quanto Bortoleto não conseguiram completar, o brasileiro brincou: "Nós dois morremos." O episódio mostrou que, além da admiração mútua, havia também uma leveza na relação entre eles, algo raro no ambiente competitivo e por vezes tenso da Fórmula 1. O apoio de Alonso tem um peso que vai além do elogio. Ele é visto como um dos pilotos mais completos e inteligentes do grid, capaz de ler não apenas a corrida, mas também o jogo político da Fórmula 1. Quando um nome como o dele coloca publicamente um novato em patamar tão alto, isso muda a forma como outros pilotos, equipes e patrocinadores veem esse novato. É um selo de credibilidade difícil de conquistar e que, no caso de Bortoleto, foi dado de forma insistente e consistente ao longo de vários meses. Para a carreira do brasileiro, essas falas funcionam quase como um escudo e uma vitrine ao mesmo tempo.
Um escudo, porque quando alguém do peso de Alonso diz que você é o melhor novato, qualquer crítica perde força. E uma vitrine, porque a atenção da mídia e do mercado aumenta, e as portas para equipes maiores no futuro se abrem um pouco mais. Bortoleto, por sua vez, parece lidar com isso de forma equilibrada, sem se deixar deslumbrar. Ele reconhece a importância do apoio de Alonso, mas mantém a postura de quem sabe que, no fim das contas, é a performance na pista que vai determinar até onde pode chegar. O que fica claro é que, para Alonso, Bortoleto não é apenas mais um estreante com potencial. Ele representa um perfil de piloto que o espanhol valoriza: técnico, consistente, rápido e focado. O tipo de competidor que pode se adaptar a diferentes condições, aprender rápido com erros e manter um nível alto de entrega mesmo com equipamento inferior. Em outras palavras, um piloto com DNA para disputar campeonatos se colocado no carro certo. Esse reconhecimento é ainda mais significativo quando lembramos que Alonso não distribui elogios facilmente. Ao longo de sua carreira, ele foi crítico com muitos rivais e seletivo em relação a quem realmente merecia destaque. Ao colocar Bortoleto nesse patamar, o espanhol não apenas reconhece seu talento, mas também envia uma mensagem ao paddock: há um novo nome no grid que merece atenção e respeito. E, vindo de Alonso, essa mensagem tem peso de verdade. No cenário atual da Fórmula 1, onde jovens pilotos surgem com enorme hype mas nem sempre entregam o esperado, o caso de Bortoleto, respaldado por Alonso, é quase uma narrativa paralela. Não é sobre marketing ou número de seguidores, mas sobre resultados e postura. Talvez seja por isso que o espanhol repete, sempre que tem oportunidade, que Gabriel é o melhor novato dessa geração. E, à medida que a temporada avança, a relação entre os dois parece se fortalecer. Mais do que um elogio passageiro, o que Alonso construiu foi uma espécie de aliança moral com o brasileiro. Algo que, para um novato em um esporte tão implacável, pode fazer toda a diferença.